Oi, pessoal, bom dia. Morning. Dando início aqui a nossa apresentação de resultados do segundo TRI do ano de 2021. Obrigado pela participação de vocês. Estão aqui comigo o Diego Vilar, CEO da companhia, Marcelo Dubé, CFO e RI. Eles vão conduzir a nossa apresentação. Logo em seguida, a gente inicia a sessão de perguntas e respostas. Quem quiser realizar a sua pergunta, é só clicar no ícone Q&A, aqui na parte inferior da tela. E antes de passar a palavra para o Diego, eu vou rapidamente aqui passar pelo disclaimer e informar que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa conferência relativas às perspectivas de negócio da companhia, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da diretoria da Moura Dubé. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos e incertezas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Vilar, é com você. Obrigado, Barral. Bom dia a todos. Vamos começar pela parte de destaques do segundo trimestre de 2021 e a gente também, juntamente com esse destaque, traz uma perspectiva dos últimos 12 meses. Conforme eu informei a todos na nossa mensagem da administração, presente no release de resultados, a gente gosta de fazer a perspectiva dos últimos 12 meses porque a gente considera o fechamento do segundo trimestre do ano 2021 como concluído todo o trabalho de reestruturação e lucratividade e rentabilidade da empresa, tendo 12 meses seguidos performando com a geração de lucro. Então, vamos aos dados aqui, começando exatamente pelo lucro. Tivemos um lucro líquido de 26 milhões no segundo trimestre, uma margem líquida de quase 17%, e no acumulado do primeiro semestre do ano 2021, o lucro foi de 44 milhões. Quando a gente olha sobre a perspectiva dos últimos 12 meses, fechamos a soma de 68 milhões, tendo os 4 trimestres sempre no positivo. Lançamos 501 milhões em VGV líquido apenas no segundo trimestre de 21. No semestre, nós atingimos a marca de 592 milhões e, quando a gente olha para os últimos 12 meses, 1,3 bilhões. Eu trago aqui como destaque que, no primeiro trimestre, como dito anteriormente, na nossa última conferência de resultados, as praças e as principais capitais no Nordeste, assim como São Paulo, estiveram fechadas por um período significativo por conta da segunda onda provocada pela crise de saúde, e a Moura Dubé apresentou menos projeto do que o previsto. A gente vem acelerando, tivemos um lançamento compensando uma parte do primeiro TRI, então a soma de 592 e uma boa performance de vendas nos encoraja a lançar ainda mais no segundo semestre. Vendas e adesões líquidas de 384 milhões apenas no segundo trimestre, com VSO dos últimos 12 meses de 56%. No primeiro semestre de 21, o número foi de 628 milhões acumulado e 1,1 bilhão no acumulado dos últimos 12 meses. A margem bruta da companhia foi de quase 36% e a margem bruta ajustada de 39,1% no período. Uma margem bruta que vem em evolução, mais à frente Marcelo vai detalhar um pouco sobre isso, mas quanto mais a gente tira os projetos de outrora e foca, receita os projetos novos, a nossa margem sempre converge para patamares muito superiores do que aqueles que nós tivemos no passado. Um land bank que acumula um potencial de lançamento em VGV de 4,1 bilhões, no período do segundo trimestre foram acrescentados 8 terrenos, somando um potencial de VGV bruto de 721 milhões de reais. Tivemos a geração de caixa no segundo trimestre de 24 milhões de reais. Nos últimos 4 trimestres também tivemos uma geração de caixa. A dívida líquida da companhia sobre o seu patrimônio líquido atingiu o patamar negativo de 3,2%, mostrando o nosso bom equilíbrio financeiro. No primeiro semestre de 21, a geração foi de 40 milhões de reais e nos últimos 12 meses tivemos uma geração acumulada de caixa de 154 milhões. Nosso negócio, como vocês bem sabem, é de capital intensivo, crescendo, adquirindo terreno e expandindo. A Moura Dubé ainda assim foi capaz de gerar caixa. Melhorias de processo eu trago como destaque. A gente tem focado muito, não só na comercialização e no oferecimento do melhor produto no mercado imobiliário, mas também na melhor experiência do cliente,
em todos os seus pontos de contato com a empresa. O ciclo é muito longo, desde a hora que ele é abordado uma proposta de compra até o momento da entrega e depois da assistência técnica, são muitos anos e diversas interações com várias áreas. A esse universo de interação, a gente chamou de universo cliente Moura do B, e a ele a gente desenvolveu protocolo de atendimento, treinamento de equipe e melhoria com monitoramento constante pela nossa área de experiência do cliente nos resultados através do NPS. Então, esse é um dos pontos de melhoria de processo da companhia que vem de forma evolutiva, trazendo indicadores de NPS bastante altos. Além disso, no ano passado foi criado a MD Vendas, né, a expansão da nossa house. É uma house que já atinge o patamar, no acumulado do primeiro semestre, 60% de comercialização nas nossas principais praças. Isso, por si só, já é suficiente para trazer uma melhor experiência de venda do nosso produto, mas também traz um save na nossa despesa comercial por ter uma despesa de comercialização menor do que dos outros canais de vendas. No ciclo de lançamento de novos negócios, nós estamos com a estimativa de lançamento no terceiro trimestre de 400 milhões em VGV bruto, e com isso nós devemos encerrar o ciclo dos 9 meses do ano de 21 com 1,1 bilhão em lançamentos. Abrimos também a operação para 2 novas praças, Sergipe e Paraíba. Assim, a Moura do B consolida ainda mais a sua liderança no Nordeste. No próximo slide eu vou falar exatamente o porquê e as consequências e a estratégia para isso. Falando um pouco de melhoria de governança, a gente criou e instalou o Comitê de Ética e Conduta, formado por um membro do Conselho de Administração, um membro independente, além de mim, a gestão de pessoas e mais 2 outros membros da companhia. Além disso, a realização da primeira avaliação de desempenho independente do nosso Conselho de Administração, com o foco na melhoria da governança da companhia e da própria entidade em si do Conselho. Aqui, sobre esse slide, eu trago 2 perspectivas positivas, né? A gente fecha 2 fendas que existiam entre a nossa liderança da Bahia ao Ceará, incluindo os estados de Sergipe e Paraíba. São 2 estados que têm culturas muito próximas daquelas que nós já atuamos, são cidades que têm baixa concorrência, e depois de várias pesquisas que nós fizemos com institutos também de pesquisa, levantando a concorrência local, a demanda por produto, a aceitação da nossa marca, e onde há o gap de lançamentos e há uma demanda concentrada de demanda do produto imobiliário, decidimos abrir essas 2 novas praças. A gente já está com prospecção de áreas e no ano que vem a gente deverá iniciar o nosso processo de lançamento. São praças que têm uma boa concentração de classe média, uma renda adequada como as demais que nós atuamos e que, como todas as outras do Nordeste, têm uma concorrência não tão estruturada no momento e há uma demanda maior do que a oferta atualmente. Com isso, a Moura do B consolida em 7 estados da região e consolida ainda mais a sua liderança no Nordeste. Esse plano, além do desempenho que a gente vem fazendo nos últimos 12 meses, sem aumentar a quantidade de produtos ofertados na região, que tem uma forte demanda, né, de produtos de estoque, corrigindo, a gente resolveu revisitar o plano anterior, que nós estimávamos que a companhia no estabilizado teria 1,5 bilhão de tamanho em VGV e comercialização, e decidimos que no médio prazo ela atingirá agora o patamar de 2,2 bilhões. Isso será concentrado numa estimativa de mercado que já temos 600 milhões em Pernambuco, 500 milhões na Bahia, 500 milhões no Ceará, Alagoas 180, Rio Grande do Norte 180, e atribuímos a Paraíba e a Sergipe 120, porque já há perspectiva de a gente atingir isso no curto prazo. Isso a gente diversifica risco econômico, risco legal de aprovação de projetos, de mudança de plano diretor de cidade, além de fortalecer ainda mais a presença da marca de praças de novo, que são muito próximas de outros centros da Moura do B, como Salvador, Maceió, Recife, Natal. A gente irá concentrar isso em 3 regionais, uma regional chamada Recife, Pernambuco, desculpe, uma outra que concentrará as praças da Bahia e do Ceará, e a terceira e última com o Rio Grande do Norte, Paraíba, Alagoas e Sergipe. Terão tamanhos aproximados, com destaque da maior, que será a soma de Bahia e Ceará.
E aqui eu trago agora alguns destaques operacionais da companhia. 7 lançamentos que nós tivemos no segundo trimestre, que somaram os 579 milhões de VGV bruto, 501 milhões de VGV líquido, que eu já informei. Eles foram o projeto do Dumare, na cidade de Salvador, no bairro de Jaguaribe, 100% comercializado, foi um excelente sucesso de vendas, um produto de alto padrão, beira-mar, em regime de incorporação. O Mirage, na cidade de Recife, um prédio de 42 lajes tipos, um rooftop com piscina de borda infinito, na sua cobertura, um dos prédios mais altos de Recife, concentrado em um dos bairros mais nobres da região, em regime de condomínio fechado. O BitClass Solari, uma sequência do BitClass Verano, que nós fizemos no primeiro TRI desse ano, produto de segunda residência e investidor, no litoral sul de Pernambuco, 60 milhões de VGV, aqui em regime de condomínio. Na sequência, o Lavi, no bairro da Várzea, na cidade do Recife, em incorporação imobiliária, 55 milhões de VGV líquido, um produto de entrada da Moura do B. O Jardino, na cidade de Fortaleza, numa região que a gente conhece muito, tem tido uma excelente performance de vendas. É um produto de entrada da Moura, 120 milhões de VGV líquido, excelente performance de venda de lançamento, em regime de incorporação. O Moinho, que nós já conversamos com o mercado sobre ele, é um projeto de revitalização na cidade do Recife, onde moinhos de trigos virarão residências, um projeto 100% vendido, foi uma adesão espetacular em regime de condomínio fechado. E, por último, o Horto Essence, no bairro do Horto, na cidade de Salvador, também tendo uma aceitação muito boa no mercado. Tá? A esses 7 projetos, mais os 2 do primeiro trimestre, somamos 9 projetos, quase 690 milhões em VGV bruto, 592 milhões de VGV líquido. Falar um pouco de vendas, né? Nos gráficos de barras iniciais no canto superior esquerdo, nós temos a evolução, nós tivemos uma comercialização de vendas brutas, sem excluir a parceria com a MRV, de 416 milhões de reais. Isso, por si só, já seria quase 308% acima do mesmo período do ano passado, mas ali era o auge da pandemia, é bom comparar com o primeiro TRI, foi quase 55% acima, né? Quando a gente tira a participação da MRV em 2 projetos, tivemos 406 milhões de vendas e adesões brutas na Moura do B. Quando a gente compara o primeiro semestre desse ano, esse quadro da direita, nós temos 685 milhões de vendas brutas, tiramos os 20 milhões da participação da MRV nos 2 projetos, 665 milhões de vendas brutas, participação Moura do B. Isso é quase 282% a mais do que o mesmo período do ano passado. E aqui alguns destaques, né? 307,6% em relação ao segundo TRI de 20, 416 milhões, de novo, destaque de vendas brutas no segundo trimestre, 281,8% em relação ao mesmo período do ano passado. Fazendo o detalhamento dessas vendas, 232 milhões se deram em vendas de produtos em incorporação, 143 milhões de adesões ao modelo de condomínio fechado, 31 milhões de vendas fechadas, né, somando ao modelo de condomínio, totalizando 406 milhões. Isso aqui é só a visão da Moura do B. Nessa conta, a gente já excluiu a participação dos projetos da MRV nos 2. Tivemos extratos correntes de 23 milhões, fechando uma venda e adesões líquidas de 384 milhões no segundo trimestre do ano 2021. Isso é 401,2% acima de vendas e adesões líquidas em relação ao segundo TRI do ano passado, como dito anteriormente. E aqui o destaque é a evolução da diminuição do percentual de extrato sobre as nossas vendas. Saímos de um patamar de 16,5%, fizemos 8,7% no terceiro TRI do ano passado, depois 5,1% no quarto TRI, 5,7% no primeiro TRI desse ano e 5,5% no segundo TRI. Então, há 3 trimestres consecutivos que a Moura do B performa o extrato na casa dos 5%, a um patamar historicamente baixo, mesmo com a evolução do INCC. Essa mesma comparação, entre vendas e extrato, a gente traz nesse gráfico de barra e linhas, comparando agora os últimos 12 meses na evolução. Então, por exemplo, da direita para a esquerda, nos últimos 12 meses, fechamos o trimestre com 1,239 bilhão em vendas.
A isso, nós tivemos uma performance dos últimos 12 meses do Distrato de 6,6%. Essa comparação em um ano da evolução, se comparado com o segundo tri do ano passado, as vendas cresceram 266,3% no acumulado de 12 meses. Isso representa um crescimento de 25% trimestre a trimestre. Esse é o motivo de um crescimento sustentável que nos fez revisitar o tamanho operacional que a companhia deve se posicionar daqui para frente. Tanto na queda do Distrato, significativa e consistente, como também no crescimento da comercialização dos nossos produtos. Aqui a visão do VSO, né? Vender é importante, lançar de forma equilibrada a sua curva de vendas é tão importante ou mais do que o próprio número em si. Então, a gente traz aqui no gráfico da esquerda, entre barras e linhas, o VSO bruto, e do lado da direita, o VSO líquido. Vamos evoluir logo para o VSO líquido da companhia. Ele vem consistentemente subindo, fechamos o segundo trimestre no acumulado 12 meses com 56% de performance de vendas versus a nossa oferta e 27%, 26,9% exatamente, quando comparado trimestralmente. É um número que vem evoluindo, vem subindo, a gente vem conseguindo repassar a variação de preço do índice C para a nossa carteira, com baixa inadimplência, baixo distrato, e a aceitação do nosso produto vem se confirmando através de fortes curvas de VSO. 59,8% de VSO bruto é o nosso destaque dos últimos 18 meses, 19,1 pontos percentuais acima do mesmo período do ano passado. 56% de VSO líquido ajustado da Moura do B, participação dos últimos 12 meses, isso é 28,6 pontos percentuais em relação ao mesmo período do ano passado. 53,8% é o VSO dos nossos lançamentos nos últimos 12 meses. A curva de comercialização está muito acima do que aquela que a gente aprova as viabilidades dos nossos projetos. Fazendo a abertura dos estoques, começamos o segundo trimestre, ou terminamos o primeiro trimestre de 21, com 926 milhões de estoque, lançamos 501 milhões, vendemos 406, distratamos 23, corrigimos a tabela em 12 milhões, fechando um patamar de 1 bilhão e 56 milhões de estoque na prateleira. E aqui a gente traz um dado novo, que se você comparar com as vendas as vendas e adesões líquidas dos últimos 12 meses, esse nosso estoque na prateleira representa 94,7% do que a gente comercializou nos últimos 12 meses. Ou seja, temos menos do que 12 meses de estoque na nossa tabela de oferta de produtos. Esse estoque está dividido em 46%, ou 486 milhões, em lançamento, 40%, ou 422 milhões, em construção, e 14%, ou 148 milhões, prontos, né? Mostrando a política que nós já tínhamos conversado com vocês anteriormente, de redução de estoque pronto, geração de caixa e, de fato, o melhor balanceamento dos estoques versus a evolução do projeto. Esse 1 bilhão e 56 também dando uma visão de outras aberturas no gráfico de pizza no canto inferior esquerdo. 53% são de estoques de incorporação, 30% em condomínio e 17% em venda fechada. Da mesma forma, uma outra abertura por região, 39% em Pernambuco, 32% na Bahia, 26% no Ceará e as outras duas participações, 2%, 1%, Rio Grande do Norte e Alagoas. O estoque pronto, dando abertura dos 148 milhões, ele saiu há um ano atrás de 390 milhões e houve uma redução de 62,2% para o patamar atual de 148. Do tri passado para cá, foi uma redução de 24,1%. A concentração dele segue ainda, mesmo que diminuindo, no estoque dos empresariais, por motivos óbvios que são da pandemia atualmente. Atualmente, a companhia tem 34 projetos em andamento, em execução. Desses 34, 65% ou 22% são em regime de condomínio fechado, 12% ou 35% em modelo de incorporação. Essa pizza sempre estará atendendo à modificação maior da incorporação e menos do condomínio, que nós estamos rampando o nosso crescimento mais acelerado a partir desse ano na incorporação do que no condomínio fechado. Projetos em andamento por região, 20 projetos ou 59% estão em Pernambuco, 7% ou 20% na Bahia, 6% ou 18% no Ceará.
temos um único projeto hoje em execução no Rio Grande do Norte, mas acabamos de fazer o lançamento de mais um e há a previsão de mais outros. Então, essa também será uma pizza que, ao longo dos trimestres, vocês verão uma modificação de comportamento tendendo àquele segundo gráfico que eu apresentei da distribuição regional da Moura do B. Evolução de projetos em andamento, a gente traz uma abertura aqui em gráfico de barra. Saímos do ano passado de 18 e já estamos atualmente em 34, crescendo trimestre a trimestre, mesmo considerando a entrega de obra. São 5.582 unidades em execução atualmente, são dados de curiosidade, 446 mil metros quadrados, e se pegássemos o VGV bruto de lançamento, 2,9 bilhões de reais no seu lançamento. Agora, no segundo trimestre, nós fizemos a entrega do condomínio fechado Antônio Júlia Lucena, aqui na cidade do Recife, é um projeto de alto padrão no modelo de condomínio fechado, já estava 100% comercializado, teve altíssima aceitação da qualidade de entrega do produto pelos nossos clientes, através das pesquisas, dos nossos protocolos de atendimento de entrega. Na época, ele teve um VSO, um VGV de 47 milhões, aqui ao lado tem um QR Code, para quem tiver interesse em assistir o vídeo da entrega do produto, a gente disponibiliza. Por falar em entrega de produto, a gente traz um cronograma de entregas, o gráfico de barras no canto inferior esquerdo. No ano de 2021 ainda temos mais 4 entregas para fazer, 1 em Pernambuco, então 3 em Pernambuco, 1 no Ceará. Ano que vem mais 4, depois 9, 8. Em 2026 ainda uma, né, em função dos lançamentos, velocidade de execução dos projetos. E a previsão de entrega por tipo é a mesma quantidade, só que a gente abre em condomínio e incorporação. Esse ano nós temos 2 incorporações e 2 condomínios para entregarmos. Agora eu passo aqui para Marcelo, nosso CFO, para ele falar dos destaques financeiros, e eu volto ao final para que a gente possa abrir os Q&As. Obrigado. Bom dia, pessoal. Obrigado, Diego. Vamos lá para a parte financeira. Agora passando já adiante para a receita líquida do segundo trimestre. Então, a gente teve aqui na parte de cima, a gente vê a receita líquida aberta, na verdade, a receita bruta aberta entre incorporação e condomínio, a 129 milhões de receita bruta de incorporação, 49 milhões de receita bruta de condomínio, somando 177 milhões de receita bruta total da Moura do B no segundo trimestre. Temos as deduções de cada um dos segmentos, chegando a 155 milhões do total de receita líquida. Isso se divide, então, em 27% para o segmento de condomínios e 73% aumentando a participação do segmento de incorporação no receitamento da companhia. Fazendo a comparação com os períodos anteriores, nós temos aqui que o período do segundo trimestre atual foi 167% maior do que o segundo trimestre de 2020, e o primeiro semestre do ano, 154%, né, chegando a 317 milhões de reais de receitamento versus 124 nesse mesmo momento do ano passado. Com relação a lucro bruto, né, é importante aqui a gente falar, explicar as margens. A companhia vem numa crescente de margens, a gente vem falando, né, desde do pós-IPO, que as margens elas iam crescer, muito por conta do que a companhia tinha de estoque pronto, né, e das margens que esse estoque pronto carregava, dos lançamentos, né, em incorporação e dos lançamentos em condomínio. Então, isso vem acontecendo, né, é uma crescente, a gente entende que está chegando num patamar próximo de onde deve ser estabilizado as nossas margens. Então, hoje, no segundo trimestre, entregamos 39,1% de margem bruta, né, excluindo os juros capitalizados a custo, um total de 61 milhões de lucro bruto, que menos os juros capitalizados seriam 56 milhões de lucro bruto. Isso comparado com o segundo tri do ano passado, a gente tem aí quase 200% a mais de margem em números absolutos, e um aumento percentual de 3 pontos percentuais, de 36% para 39,1% na margem em si. Quando se fala em semestre, né, nesse mesmo momento do ano passado, a gente tinha 38 milhões de margem bruta ajustada contra 119 agora nesse primeiro semestre de 2021, e também um ganho de 7 pontos percentuais na margem bruta, de 30,7 para 37,5. Olhando para o lado direito do slide, a gente tem a quebra, especificamente desse segundo semestre, em valores absolutos e em margem do segmento de atuação. Incorporação teve 34 milhões de lucro bruto, atingiu uma margem
total de 25,7%, que excluindo os juros capitalizados chega a 30% na margem de incorporação. Olhando para o segmento de condomínios, tivemos um excelente trimestre, chegando a 64% praticamente de margem bruta, com 27 milhões, e o total aí, novamente, 61 milhões de lucro bruto ajustado, 39% de margem. Despesas, né? Olhando aqui a evolução de despesas, né? A gente tem um número de despesa comercial de 19 milhões, natural crescimento, com o crescimento da venda, né? Muito por conta aí das despesas de corretagem, né? E comercialização e marketing. Porém, com relação a percentual de vendas, a gente chegou a 4,6% no trimestre, número bastante aí adequado, então, para as despesas comerciais. Com relação a G&A, foram 14 milhões, em linha aí com o último trimestre, acima do segundo trimestre do ano passado, reflete um pouco de readequação de estrutura da empresa, mas já chegando num patamar aqui com poucas variações. Atualmente com 9% da receita líquida do trimestre e 4% do VGV lançado. Falando um pouco de EBITDA, né? O que a empresa gerou de caixa aí antes de impostos, a gente gerou, então, um total anualizado de 97 milhões de EBITDA. O segundo trimestre do ano de 2021 foram 23 milhões, com a margem de 14,7%, né? Uma subida aqui gradual da margem, e chegando a um anualizado de praticamente 14% de margem de EBITDA. Com relação ao resultado financeiro, temos aqui 18 milhões no primeiro semestre do ano, com 13 milhões especificamente no segundo TRI de 2021. É um crescimento significativo. E aí, vale uma explicação, a gente tem o business de condomínio, onde a gente corrige, né? A Moro do Bela recebe dos seus condomínios um pagamento de tornas, né? Apesar de reconhecer as tornas contabilmente no lançamento, as receitas da venda, a torna basicamente é a venda a mais-valia na venda do terreno que sai da Moro do Bem e vai para o condomínio. Você tem um recebível, né? E esse recebível é pago mensalmente ao longo da obra. A obra dura em média 4 anos no segmento de condomínio, e esse recebível, o caixa fica apartado dentro dos condomínios, e ele vai sendo pago a Moro do Bem em forma de serviço ao longo desses 48 meses. E esse recebível é corrigido pelo INCC, então é um ponto que a gente sempre explica, né, para os analistas e para os investidores, que esse business de condomínio ele é anticíclico, então a alta do INCC acaba tendo esse impacto aqui, né? A gente tem um impacto sim no custo, tem um impacto no recebível da incorporação, como todos têm, mas a gente tem um impacto do recebível aqui, do que a gente cobra de taxas dos condomínios. E aí a gente tem todo o sistema diferenciado do condomínio, onde não há distrato, né? Onde o caixa é apartado, e isso acaba virando praticamente uma receita operacional da companhia. Tá? Grande parte desse número vem dessa linha de correção da carteira de recebíveis do condomínio por INCC. E aqui o lucro líquido, né, mostrando aqui o que a gente entende, né, um processo completo aqui de turnaround da companhia. São 12 meses aqui de entrega de resultados positivos, contínuos, com margens líquidas crescentes, e um total de lucro líquido entregue nos últimos 12 meses de 68 milhões, né, 26 nesse segundo TRI, com praticamente 10% aí de margem líquida acumulada nos últimos 12 meses, e posicionando a companhia para continuar nesse ritmo ao longo dos próximos períodos. Tá? É o que acredita aqui a administração, na forma como vem avançando nossos lançamentos, nossas vendas e nossos sistemas internos aqui de gerenciamento e monitoramento do caixa e política de estrutura de capital. Tá? Com isso, a gente, olhando para a ROE, né, ROAE, na verdade, com patrimônio líquido médio, estamos já num patamar de 6,7 nos últimos 12 meses, querendo buscar muito mais. E aqui, por fim, falando de estrutura de capital, vamos aqui mostrar geração de caixa, de novo, também uma premissa que a gente vinha falando, que a companhia iria passar por um período importante de geração de caixa ao vender os estoques prontos,
E isso veio acontecendo, como o Diego mostrou, os estoques prontos, né, praticamente nos níveis muito baixos agora, ficando apenas a parte mais de imóveis comerciais. E a gente gerou, então, acumuladamente, nos últimos 12 meses, 154 milhões de caixa, com 24 nesse último período, e chegamos a menos 3,2% da dívida, a dívida líquida sobre o PL, né? Chegamos aí com uma dívida negativa de 33 milhões, ou seja, um caixa líquido de 33 milhões na fotografia de 30 de junho de 2021. Com isso, encerro aqui a minha parte financeira e vamos abrir para o Q&A. Bom, então, pessoal, só lembrar aqui, para quem chegou depois, caso queiram realizar perguntas, é só clicar aqui nessa ferramenta Q&A, na parte inferior da tela. E aí, Diego, a gente tem a primeira pergunta do André Dib, do Itaú, que eu acho que você pode dividir com o Marcelo. Então, o primeiro ponto é o fato de a gente ter anunciado a entrada em mais 2 praças. Ele pergunta se pode esperar novos anúncios de expansão e atuação além dessas outras praças. E a segunda, considerando a margem bruta de incorporação, ela melhorou um pouco em relação ao primeiro trimestre. Nesse sentido, vocês poderiam comentar como estão vendo a dinâmica de custo e preços, olhando para frente? Perfeito, Diogo. Eu vou responder a primeira parte aqui. Segunda, deixa o Marcelo, se precisar de um comentário a mais, eu farei. Não está no nosso radar. A gente estudou 4 praças bem recentemente, o mais sensato, o mais racional, o mais sinérgico e alinhado com os produtos da companhia e demanda, operação, logística, tudo é muito mais simples e próximo dessas duas. João Pessoa fica 1 hora de carro de Recife, tão próximo, um pouquinho mais distante só de Natal, 2 praças que a Moura do Rio está muito bem consolidada. É uma praça que a nossa marca é conhecida e que a gente também conhece no mercado. Aracaju é uma praça bem próxima de Salvador e Maceió, distâncias muito parecidas, comportamento muito próximo dessas duas. Também é uma praça que, particularmente, eu também conheço bastante. Então, o que vocês podem esperar é a consolidação da Moura do B, expandindo em praças como Salvador, Fortaleza, Maceió e Natal, pouco menos em Pernambuco, já que a gente já está num tamanho bem razoável aqui, e, além disso, esse crescimento sustentável, maduro e com projetos ainda não tão grandes, né, projetos menores, conhecendo o mercado, entendendo ele para Paraíba e Sergipe. Sobre a segunda parte, André, realmente a margem bruta de incorporação ela vem melhorando, tá? Como é que a gente vem explicando, né, ao longo do tempo, que ela aconteceria isso mesmo, porque ela é composta, né, basicamente por uma quantidade inicialmente pós o IPO relevante de imóveis prontos que carregam uma margem mais machucada, né, de períodos onde tinha custos financeiros alocados, capitalizados esse custo, né? Então isso elevou o custo que essa venda traz de margem. Então são margens aí na ordem de 15% da venda do estoque pronto, e ela vem se mesclando com os novos lançamentos de incorporação, que vão pouco a pouco se acumulando a entrada de obras. À medida que você começa a entrar em obras e começa a andar com as obras, a contabilidade da incorporação, que é o sistema POC, né, ele vai avançando o receitamento mais rápido e vai puxando essa margem saudável dessas obras novas, que é acima dos 30%. Então, com isso, né, cada vez mais você vai ter mais participação o mix de obras novas e menos participação com o estoque acabando, como a gente mostrou, da margem antiga. E essa margem vai tender a chegar na ordem dos 30% e até passar os 30%. Tá? Então, é um pouco essa a explicação aqui E você vê que a gente ganhou 3% de margem bruta na incorporação diretamente de um trimestre para outro. Legal. Próxima pergunta aqui do Gasparetti. Ele manda um alô para o Diego e Marcelo e tem 2 perguntas. Como tem sido a oferta da concorrência nas regiões e como enxerga o comportamento da cesta de custos versus o INCC? Deve continuar performando abaixo? Bem, eu também mando um abraço para o Gasparetti, um amigo de longa data nosso lá do Credit Suisse. Daniel,
Sobre a questão da oferta de concorrência, a gente até acabou de atualizar a pesquisa, né? A gente sempre gosta de, semestralmente, pedir uma atualização, apesar de cada produto ter uma pesquisa específica, a gente também faz macro pesquisas regionais, né? Tendência de mercado, velocidade de vendas dos demais concorrentes. E a gente não viu isso mudar, tá? A gente tem visto produtos surgirem, né? Como já vinha vendo ano passado, ano retrasado, 2019, 2020, mas a gente vê todas as incorporadoras lançando dentro das suas limitações de estrutura de capital, capacidade produtiva. São empresas importantes que fazem bons produtos, mas são empresas de dimensões menores do que a da Moura do B e que, de fato, não faz diminuir a demanda do mercado. Ela se mantém forte. O que a gente viu recentemente é ainda a gente tendo uma demanda maior do que a oferta. No último ano, lançou-se menos do que o que se vendeu. Nos 6 primeiros meses está desse mesmo formato. Tanto é que o VSO da gente vem sendo crescente. Tá? Então, não é um ponto que ainda nos preocupa de forma significativa, tanto quanto a sua segunda pergunta, que é como nós enxergamos o comportamento da cesta de custos versus INCC. Veja, supor ou aqui estimar como o INCC vai se comportar para os próximos 12 meses, é um trabalho que eu não tenho competência para fazer, porque há muitas variáveis em jogo. O que eu posso lhe dizer de maneira macro é que a Moura do B se saiu versus o INCC de forma bastante exitosa e comprometida com as suas margens. Tivemos um incremento de custo dentro dos nossos canteiros? Tivemos. Fizemos essa revisitação agora na demonstração do segundo trimestre, onde todas as obras foram seus custos atualizados, e, na média, o impacto na margem bruta transitou em torno de 1,7. Eu lembro a você e aos demais que estão nos assistindo, e você conhece bem, a gente tem um modelo de condomínio fechado, que não há impacto direto na variação da nossa margem em função do custo de obra. Por outro lado, a gente performou, como eu botei na mensagem, 2 pontos percentuais abaixo no acumulado dos 6 meses do ano em relação ao INCC, ou seja, fomos mais eficientes versus a média da cesta nacional, mas eu espero que o INCC sofra uma diminuição da curva de crescimento dessa inflação. Basicamente porque, se ele performar nos próximos 12 meses igual aos foram os últimos 12, ele inviabiliza o mercado, o incorporador vai ser mais restritivo no lançamento, e isso, por si só, já vai baixar a demanda pelos materiais, não faz sentido eles continuarem testando, quando eu digo eles continuarem, os fornecedores de materiais, dos insumos, testando a nossa capacidade, né, do mercado imobiliário em adquirir com essa variação de custo. O que eu também posso lhe dizer é que o motivo da gente ser impactado, a menos do que outras regiões, está muito associada ao fato de que a mão de obra no Nordeste, pela essa concorrência da sua primeira pergunta, ainda ser menor, e a gente ter essa oferta disponível que não gera essa inflação, que nós já tínhamos conversado lá atrás, você lembra bem, sobre São Paulo sofrer isso primeiro, por excesso de concorrência, incorporadoras lançando muitos projetos e elas sempre muito capitalizadas. Ok, Diego. Próxima pergunta aqui é do Hugo Grassi, do Bradesco BBI. Na verdade, são 2 perguntas também. Ele pergunta se participação dos condomínios tende a se manter ou até mesmo crescer para o segundo semestre de 2021, se podemos esperar impacto positivo das tornas na margem. Com relação à segunda pergunta dele, ele pede para que a gente explore um pouco melhor essa entrada nas novas praças, Sergipe, Paraíba, e se irá implicar em algum aumento no nosso dinheiro. Ok, eu vou responder aqui, Hugo. Primeiro, um abraço para você aí, né? Boas lembranças aí da época de EZTEC. Boa sorte na sua nova empreitada no Bradesco. Com relação à participação dos condomínios na margem, ele vai, assim, a gente obviamente não dá aqui o guidance efetivo do que vai ser lançado, mas a composição entre condomínio e incorporação tende a se manter equilibrada ainda no segundo semestre, tá? Dentro do que a gente pretende lançar. Então, tem sim condomínios para serem lançados, e aí, por sua vez, como eles têm essa dinâmica de, ao serem lançados, e o grupo ser formado, né, e você fazer a primeira assembleia, você reconhece a receita da venda do terreno, então a tendência é que entrem também na nossa contabilidade dos próximos trimestres algumas tornas, né, como a gente chama, que é a venda dos terrenos, gerando essa receita e assim
entrando o impacto positivo da margem dessa receita na contabilidade da Moura Dubeux durante o ano ainda, tá? Então, sim, dentro do volume que a gente pretende lançar, equilibrar os dois segmentos e assim beneficiando, entrando com as vendas de terreno ao longo do segundo semestre. Eu passo para o Diego fazer a segunda parte. Sobre a segunda parte, o G&A da Moura Dubeux ele cresceu nominalmente em relação ao ano passado, mas como o Marcelo mostrou lá atrás, ele tem sido mais eficiente em relação à receita líquida e é o que você pode esperar daqui para frente, né? A gente vai ter, não consistentemente, uma eficiência maior percentualmente em relação à receita, porque tem uma hora que ele vai normalizar, porque a empresa vai atingir um tamanho nominal que sobre a receita vai estar condizente com aquele tamanho e aí assim ele perpetua. O que eu posso dizer é que essas praças Sergipe e Paraíba serão integradas a duas outras regionais nossas, que são Alagoas e Rio Grande do Norte. A gente faz isso para ter sinergia de jurídico imobiliário, de legalização, de gerência de execução de obras e da própria diretoria regional de negócios da empresa, que será o único diretor, que é já o nosso diretor, que começou na empresa desde estagiário e é atualmente diretor da empresa. Então, o crescimento que a praça trará, o próprio escritório, locação, infraestrutura de atendimento, enfim, tudo que é necessário, já está previsto dentro da própria proporção de crescimento da empresa. Então, espere não um aumento de G&A percentualmente. O nominal será pelo próprio crescimento da empresa até ela atingir os 2,2 bilhões de reais em lançamento e vendas. Bom, por aqui as perguntas finalizaram. Eu passo para o Diego e Marcelo fazerem suas considerações finais. Bom, pessoal, eu agradeço a todos pela participação no call e deixo aqui eu à disposição dos investidores e acionistas e a minha equipe aqui de RI. Estamos sempre à disposição para tirar dúvidas de quem gostaria de falar com a gente. Um grande abraço. Bem, senhores, em linha com o que eu escrevi na mensagem de administração da empresa, reforço, a empresa está preparada para esse segundo passo de crescimento, a gente já evoluiu bastante desde o ponto da abertura de capital, o turnaround está concluído, a empresa está extremamente preparada e bem posicionada para aumentar o seu volume, melhorar suas margens e focar na rentabilidade dos nossos investidores e acionistas. Toda a direção e administração da companhia está engajada nesse processo, não só da melhoria estrutural da empresa em si, que é consistente e constante, mas também no desenvolvimento de pessoas, produtos e experiência do cliente. A gente segue firme com esse compromisso com vocês e estamos aqui à disposição para qualquer dúvida que tenha através da nossa área de RI. Se precisar que eu participe, estou também à disposição. Um bom dia a todos, um bom fim da semana e um bom início de terceiro trimestre. Um abraço em todos.